Vamos ao nosso quadro aqui, ó, falando em saúde e saúde preventiva. E o Falando em Saúde conecta você às ações preventivas. Para isso, vamos direto ao Complexo Hospitalar Central com a grande profissional, a doutora Rafaela Gazzoli, urologista daquela empresa, e vamos falar sobre câncer de próstata. Doutora, muito boa tarde. Eu já pergunto, né, quando que a gente deve procurar um especialista desta área, por exemplo? Olá, boa tarde a todos. Então, a gente tem um estigma, né, de procurar o urologista somente para isso, e o ideal é todos os homens procurarem o urologista para fazer o acompanhamento da parte urológica. E qual a idade? Pensando em câncer de próstata, a gente tem a faixa etária ideal, que é 50 anos para alguns pacientes, e outros pacientes, quando tem algum histórico de câncer na família, câncer de próstata, o ideal é a investigação aos 45 anos. Então, a gente tem essas duas faixas etárias, né? Para alguns que não têm histórico, homens brancos, a gente 50 anos, a gente define 50 anos, e aí homens negros e homens com histórico familiar aos 45 anos. Perfeito. Doutora, a questão dos sintomas, xixi, por exemplo, constantemente e tal, é algo que sinaliza muito forte alguma coisa relacionada à próstata? O que pode indicar alguma coisa que fique evidente que é um sinal de alerta? Então, esse é o problema do câncer de próstata. Os homens procuram um urologista só quando tem algum sintoma e acham que todos esses sintomas são do câncer. E, na verdade, o sintoma de dificuldade para fazer xixi, o jato fraco, levantar à noite várias vezes, isso não é normal. Mas isso é um sintoma de próstata aumentada, que é a famosa HPB, né? O câncer de próstata, ele não dá sintomas. Quando o câncer começa a dar sintomas, já está numa fase avançada. Então, por isso, a gente recomenda o segmento com a urologia, a investigação sempre. E o importante é o rastreio, né? E esse rastreio, doutora, a eficiência plena só é com o toque mesmo? A gente tem muitos avanços na medicina, as tecnologias, e o que está sendo mais confiável e indicado? Até porque hoje o grande tabu é justamente sobre esses procedimentos. Então, a gente já tem uma campanha importante, que é a campanha do Novembro Azul, né? É um mês voltado para a saúde masculina, não é um mês só de câncer de próstata, então é um mês voltado para a saúde masculina, mas não é só nesse mês que os homens têm que procurar. Então, o exame do câncer de próstata, ele é feito com a investigação com o PSA, que é o exame de sangue, e o toque. Não existe fazer somente o PSA e nem somente o toque, tá? Então, o PSA normal não quer dizer que o paciente não tem câncer, assim como o toque normal não quer dizer isso. Mas a soma dos dois, do PSA com o toque, é o que vai te deixar mais tranquilo com relação ao câncer, entendeu? Então, a população em geral que tem o estigma, tem o medo do toque, cuide da sua saúde. Se você não cuidar da sua saúde, quem vai cuidar? Você precisa cuidar da sua família, a gente entende. Então, para você poder cuidar da família, a gente precisa que você cuide de você. Então, essa é a dica, né? Doutora, acho que antes de ficar debatendo, é toque, é o exame de sangue, é não sei o quê, acho que o princípio de tudo é buscar um especialista e começar a investigação. Eu acho que o desenrolar dos primeiros diagnósticos a partir da própria consulta é que vão determinar quais são os caminhos mais adequados através do especialista que vai dar o direcionamento. Uma outra questão que chama a atenção e que também seria importante a gente deixar bem claro sobre a questão da próstata. Ela afeta a masculinidade do homem, compromete de alguma forma a questão da impotência e tudo mais. Tem alguma correlação, doutora?
Tem sim. É bem importante essa correlação da potência, né, da masculinidade com o câncer de próstata. Os pacientes que têm câncer na próstata, uma boa parte deles, depois da cirurgia, pode ter impotência. Não quer dizer que ele vai ter, tá? Então, isso é importante saber. E o aumento da próstata, a hiperplasia, que é o que dá sintomas, não altera a potência, na maioria das vezes, nem a cirurgia para a próstata aumentada. O que altera a potência é o tratamento, a cirurgia para o câncer de próstata. Mas aqui vale deixar um avisozinho, né? Quando você tem a próstata, o câncer de próstata no estágio inicial, a chance da potência ser alterada é pequena. Agora, se você deixa para investigar isso já numa fase avançada, o risco é muito alto de você perder a potência, de você ficar incontinente, ou seja, ficar perdendo xixi. Então, sempre investigue o câncer de próstata e quanto antes você descobrir, melhor o tratamento, menos efeito. Por isso é importante esse rastreio anual. É muito legal a gente ter isso muito claro, né? É importante você buscar em qualquer tipo de patologia, quanto o diagnóstico ele é feito de forma precoce, as probabilidades da cura são muito maior e os métodos para tratar daquilo são muito menos agressivos, e principalmente se tratando da questão do câncer e ainda mais o câncer de próstata. Agora, doutora, que tipo de hábito pode ajudar a prevenir ou até mesmo ter uma condição melhor de encarar esse tipo de problema com um organismo mais robusto? Então, uma boa alimentação, tá? A alimentação ruim afeta diretamente na qualidade de vida, na potência. E tem alguns estudos que aumentam a incidência do câncer de próstata para alguns tipos de alimentos condimentados, enfim. A obesidade é um fator de risco importante para impotência e também é um fator de risco para o câncer de próstata. Então, a atividade física melhora muito a condição do paciente até se precisar ser operado. Então, a recuperação desse paciente que tem uma atividade física é muito melhor do que o paciente sedentário. E eu não digo o paciente que faz atividade física, aquele paciente trincado, aquele paciente malhado. Não, é um paciente que não é sedentário. Então, esse paciente ele tem uma condição cardiológica melhor, ele aguenta um porte cirúrgico. Desculpa. Então, ele tem uma condição melhor no tratamento, entendeu? Alguns pacientes com alterações cardíacas, diabéticos, não têm condição de ser operado para o tratamento. E aí a gente tem que optar por uma outra forma de tratar. Então, a melhor forma para se prevenir, que não é uma prevenção, na verdade, é você investigar e descobrir antes ou ficar mais tranquilo com relação a isso. Ter uma boa alimentação e fazer atividade física. Doutora Rafaela Gazzoli, urologista do Complexo Hospitalar Central. Eu vou tocar nesse assunto de novo, inclusive para encerrar a entrevista aqui. A senhora me disse uma vez aqui, e eu acho interessante, pouca gente tem esse conhecimento, que o profissional urologista ele não atende tão somente homens, né, doutora? É um pouco mais completo do que possa se imaginar. E quais são os outros campos de atuação, doutora? Então, o urologista, como eu acho que eu já falei algumas vezes aqui, ele atua em toda a área do aparelho urinário e reprodutor masculino. Então, toda a parte do rim, pedra no rim, câncer no rim, cistos, tá? Na bexiga, a mesma coisa, pedra, câncer, incontinência, que é muito comum nas mulheres, né? No homem tem, mas não é aquela coisa tão frequente. Infecções, então infecções urinárias, infecções no rim. E aí a gente entrando no aparelho reprodutor, né? Tem a parte masculina principalmente, que é o pênis, a próstata, os testículos, varizes no testículo, fimose. Então, a área de atuação do urologista é muito grande. Inclusive, o transplante renal é da área do urologista. Perfeito, então. Doutora, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui. Eu estou rindo aqui que eu ia fazer uma brincadeira, não sei se eu devo. Dá um tchauzinho assim para mim, assim, no ar, assim.
Ah, tá. É porque está chegando na minha vez, aí a gente tem que... É menor do que dos meninos. Está chegando na minha vez, eu tenho que saber aqui como é que está a situação. Doutora, um grande abraço. Aquele dedinho de prosa, é importante tê-lo. Tudo de bom. Fica a dica. O cabelinho branco está entregando, né? Aqui a gente traz para você a orientação sobre as ações preventivas na área da saúde.